Olá a todos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu voltei para cumprir com a minha promessa de fazer o vídeo da coleção e eu espero que vocês estejam com tempo para assistir, porque eu acredito que vai ficar um vídeo um pouco longo, porque tem muita coisa aqui. São mais de 700 quadrinhos e mangás e livros, porém livros são bem menos. Então, se ficar muito grande, talvez eu vou dividir esse vídeo em duas partes. E outro detalhe, outra coisa que eu preciso falar, vocês vão ver aqui que tem alguns livros, alguns mangás que ainda estão no plástico, mas tem um detalhe, alguns eu já li, então eu coloquei em um plástico. Aqui, por exemplo, é uma coleção de Junji Ito, que está quase completa, da Pipoca Nankin. Eu vou falar detalhadamente ainda, mas só para explicar. Aqui o Uzumaki, que não é da Pipoca Nankin, mas está em um plástico que eu mesmo coloquei para proteger. Enquanto isso, tem outros que ainda estão lacrados, que eu ainda não abri e não li. E mais ou menos metade eu ainda não li, como eu disse anteriormente, por conta do trabalho e da rotina do dia a dia, algumas coisas foram ficando de lado. Na verdade, acho que já faz um ano que eu não compro muita coisa, quase nada. Inclusive, a minha meta era parar em 1000 quadrinhos e mangá, mas por causa de espaços, eu dei uma parada antes, porque era algo que eu não estava lendo, enfim, ficou um pouco de lado. Eu estava fazendo outras coisas no meu tempo livre, então a coleção ficou um pouco parada. Mas eu pretendo voltar e ainda chegar até os 1000, e claro, além de apenas colecionar, também ler tudo. Afinal, esse é o objetivo dos livros. Enfim, vamos então começar. Bom, então, começando aqui por cima, é uma coleção de Junji Ito, a coleção da Pipoca Nankin, mas eu também tenho algumas coisas da Devir, tenho Remina, Gyo e o Uzumaki, que eu já falei, e também tenho este aqui da Darkside, que é uma coletânea, uma coleção. Este aqui é a sala de aula que derreteu, da Pipoca Nankin, e este a coleção então da Darkside. Eu vou tirando tudo daqui, porque tem mais coisas atrás. Aqui é o Tomie, Frankenstein é muito bom. Vou tentar ser um pouco rápido para o vídeo não ficar muito grande. Então vou mostrar um pouco por cima. Morada do Desertor, Contos Esmagadores, Zona Fantasma, Sensor. Aqui também as coletâneas da Pipoca Nankin, Calafrios e Desmorphos. Vou tirar tudo. Vou tirar tudo porque eu preciso limpar para tirar o pó. Aqui atrás então tem outras coisas. Em todas as prateleiras, quase todas vai ter mais coisas atrás, menos essas que eu coloquei os figuras na frente. Acho que é melhor eu começar daqui. Então aqui da Pipoca Nankin, mais forte que a espada, completo. Satsuma Gishiden, completo. O preço da desonra, completo. Kogarashi Mujiro, este aqui eu não lembro, eu acho que é um volume único. Musashi, Miyamoto Musashi, da Pipoca Nankin. Sou muito fã da história do Musashi. Tem outras coisas ali. Hokusai. Adolf, só o volume 1. Preciso do volume 2. A Ilha Panorama. Marcha para a Morte. Ghost in the Shell. E Náusea. Ou Nausicaa, não sei a pronúncia certa. Embaixo então, vou tirar os figures. Aqui embaixo então a gente tem DC, mais especificamente Alan Moore, e depois Pipoca Nankin, basicamente. Essa prateleira é isso. Então aqui tem o primeiro que é só DC mesmo, que não tem nada a ver com o resto, que é Esquadrão Suicida. E depois a gente tem a Piada Mortal, que é do Alan Moore. Aí V de Vingança, Watchmen, do Inferno. Aqui tem um aleatório aqui, Conan, coleção Salvat, se eu não estou errado. Não lembro de quem é a editora disso aqui. Espadas e Bruxas do Pipoca Nankin. O Drácula, Vlad Drácula, Pipoca Nankin também. Aqui tudo vai ser Pipoca Nankin. Marada, Mulher Lobo. Sherlock Holmes. Aqui a coleção todo em cal, a série principal. É muita coisa, isso aqui é bem pesado. Eu ainda não li. Aqui em cima tem um Rohan no Louvre. Tô segurando igual uma pose de Jojo. O relatório de Brodeck. Isso aqui eu queria muito ler e não consegui ainda.
Aqui um quadrinho brasileiro, A Cidade Pequenina, Camilo Solano e Aldo Solano, os irmãos. A Bomba, para quem assistiu Oppenheimer, basicamente o filme é baseado nesse quadrinho aqui. Baseado não, né? O filme é baseado na história real, porém também tem inspiração desse quadrinho aqui, porque ele faz uma espécie de documentário sobre o caso da bomba. A bomba atômica. Conto de Areia, um quadrinho de Jim Henson, lá dos Muppets e, enfim, criador dos bonecos. Moby Dick, de Chaboté, tô tentando falar com a pronúncia francesa. Eu acho que é assim que pronuncia, autor francês. Aqui, Arena, de Alexandre Calari, um dos editores do Pipoca Nanquim. Aqui tem algumas coisas deles. Aqui, tá de ponta cabeça. Espelho Meu, também de Alexandre Calari. Aqui o Ogiva, do Bruno Zago, outro editor do Pipoca Nanquim. Gatilho, a trilogia do Pipoca Nanquim, quadrinho também brasileiro. Amazona, estamos acabando aqui. Metabarões, A Caça dos Metabarões. O Último Ronin, esse aqui é, pra quem não conhece, Tartarugas Ninjas. Duvido que alguém não conheça. Esse aqui é uma espécie de seinen das Tartarugas Ninjas. Esse aqui passa um futuro distópico onde só sobra uma das tartarugas e ele é responsável por vingar todos os outros. Eu não vou falar quem que sobra, porque é spoiler. Moon Shadows. E, encerrando essa prateleira, Infiel, um quadrinho de terror. Bom, eu vou fazer uma pausa, que eu vou limpar, mas para vocês eu já vou passar pro lado de baixo. Um detalhe que eu esqueci de mencionar é que este meu ogiva aqui, ele vem com o autógrafo dos autores. Na verdade, o cartão autografado. Autografado por Bruno Zago e Guilherme Petreca, respectivamente o escritor e o desenhista. Bruno Zago e Guilherme Petreca. Inclusive eu tenho mais alguns e eu já falo sobre eles ali. Passando agora aqui pro lado de baixo, a gente tem muita coisa do Pipoca Nanquim, Devir, algumas coisas, e Darkside, e alguns da New Pop. Bom, Mandala de Fogo, Pipoca Nanquim, e O Diário do Meu Pai, de Jiro Taniguchi. Gosto muito desse autor, um dos meus preferidos. Tenho aqui também Guardiões do Louvre dele, da Pipoca Nanquim, e mais dele aqui tem O Homem que Passeia, da Devir, Zul no Inverno e O Gourmet Solitário. São os mangás mais introspectivos e eu gosto muito desse tema mais pessoal, mais slice of life. Acho que dá pra categorizar assim, ou não. Aí aqui tem mais dele, só que aqui já não tem nada a ver. Já é um thriller de suspense policial. Aí volta para o mesmo tema, A Velhice do Professor. Um bairro distante, Pipoca Nanquim. Dele aqui ainda, de Jiro Taniguchi, já é uma fantasia futurista. As Crônicas da Era do Gelo, já é um mangá de fantasia futurista, tipo Star Wars, essas coisas. Aqui eu esqueci a origem dessa autora, acho que é Singapura. Enfim, Grama, de Kensuke Gendriken, difícil de pronunciar. É um quadrinho com capa dura e sobrecapa. Aí tem mais dela aqui, A Espera, que é um quadrinho que se passa durante a Guerra das Coreias. Pô, é uma história muito pesada. Jun, que se eu não me engano fala sobre o irmão dela, da própria autora, ou é um garoto que ela conheceu. Cães, sobre cães vira-latas, se eu não me engano é isso, eu não li ainda. Aí aqui tem um outro autor, que é o Chaboté. Esse aqui é um quadrinho mudo, mas é muito bom. É incrível ver como esse autor consegue fazer uma história tão complexa de um quadrinho sem nenhum balão de fala. Você consegue entender a história completamente e se passa totalmente em um banco. O único cenário é esse, um banco de uma praça
E aqui tem outro solitário. Também é um quadrinho parcialmente mudo. Veio aqui também com um cartão autografado pelo autor, a lápis, autografado a lápis. Olha só. Também é parcialmente mudo, mas ainda tem alguns balões de fala. Aqui, mais um quadrinho que inspirou séries aí na Netflix, Meu Amigo Dahmer. A série também usou muito desse quadrinho aqui. Ele é escrito justamente por um amigo, um ex-colega de sala do Dahmer, que compila algumas histórias sobre ele, sobre o psicopata. Ed Gein também inspirou a série da Netflix. Esse aqui eu ainda não li e também não vi a série, mas faz tempo que eu tenho. Ambos da Darkseid. Aqui a gente tem um do pai do mangá, né? Um de terror, O Livro dos Insetos Humanos, de Osamu Tezuka. Ainda não li também. Esse aqui, um clássico, Black Hole. Muito bom. Quem não conhece, recomendo aí. Recomendo conhecer, a história é muito boa. Não vou dar spoilers. E aqui, um quadrinho, um mangá do meu filme de anime favorito, A Voz do Silêncio, em japonês Koe no Katashi. Também ainda não li, mas o filme eu já assisti umas 500 vezes. Toda vez eu choro. Agora aqui atrás tem um livro do Universo HQ. Na verdade eu não sei se é um livro ou se é um quadrinho, mas ele compila vários autores nacionais. Aqui tem uma coleção de livros de Star Wars. Tem até alguns interessantes aqui. O Código do Caçador de Recompensa é bem interessante, mas não são as histórias em si, são livros com curiosidades sobre cada classe. Por exemplo, você pode ver que é o Manual do Império, o Livro do Sith, o Caminho dos Jedi. É até interessante, é bem legal, mas não é nada que se aprofunda nas histórias dos filmes em si. Aqui um livro de George Orwell, 1984, que eu queria muito ler, mas ainda não li. Laranja Mecânica, tinha começado a ler uma vez, mas não terminei. Não esse aqui, era outro. Aí aqui temos alguns quadrinhos de Avatar, que eu também gosto muito da série animada. Inclusive, também ansioso para a próxima série que vai sair, a série animada. Aqui do Pipoque Nanquim, que tá de ponta cabeça. Um crossover de Tartarugas Ninjas e Power Rangers. Eu ainda não li, mas deve ser divertido. Aqui um quadrinho nacional. Um quadrinho um tanto quanto mudo também. Um quadrinho com poucos balões. Se eu não me engano, ele vem com autógrafo também dos autores, que é Bianca Pinheiro e Greg Stella. Aqui eu tenho alguns quadrinhos de The Witcher, que também é um dos meus jogos favoritos, por isso eu comprei os quadrinhos. São todos em capa dura. Aqui temos Rick and Morty, outro quadrinho de Star Wars, na verdade um quadrinho de Star Wars, e aqui outro. Aqui She, este aqui também é um quadrinho mudo, editora Mino. Aí temos outro aqui do mesmo autor, Eu Matei Adolf Hitler, Os Flintstones, Berserk, o quadrinho do Keanu Reeves, volume 1 de 3, não tem o resto. Descender, que eu também ainda não li, tem alguns quadrinhos assim, séries curtas, esse aqui é do Jeff Lemire, Descender, Oblivion Song, do mesmo autor. E aí temos aqui uma parte da coleção de The Walking Dead, não está completa. Volumes do 1 até o 21. Foi o que eu comprei. Bom, para quem conhece a série The Walking Dead, é basicamente a mesma coisa, mas com algumas diferenças. Mas para quem gosta de zumbis é muito legal. Bom, é The Walking Dead, é um clássico, né? E aqui tem o Sandman, do 1 ao 12. Do 1 ao 12, é isso mesmo? É, mas com alguns buracos. Falta o 9 e o 10. Falta o 9, 10 e o 13, eu acho. E o 14, acho que é tudo. Agora eu vou arrumar aqui, limpar e a gente passa para a parte de baixo. Mas esse vai ser só um corte para vocês também. Passando agora para a quarta parte, já vamos começar por este que está aqui em cima. Heroes, de Inio Asano. Este aqui é outro autor que eu também gosto bastante. Ele tem umas histórias meio malucas,
que você demora pra entender. Todas as histórias dele são assim. Os mangás mais conhecidos dele eu acho que são Boa Noite Pum Pum, que é esse bichinho aqui. Mas apesar de ser um desenho meio infantil e inocente, é um mangá mais 18. Mais 18 por conter muitas histórias de abuso e violência, essas coisas. Histórias meio pesadas mesmo. E outro que eu acho que também é bastante conhecido é o Dead Demons DDDD Destructions. O nome é esse mesmo. Dead Demons DDDD Destruction. Eu ainda não li. Eu acho que a outra série dele mais conhecida devem ser essas duas. Ah, me engano. Tem também Solanin. Solanin também é bastante conhecido. É um autor conhecido no geral. Ainda tem dele aqui Decadência, Nijigahara Holograph. Este aqui que eu ainda não li. What a Wonderful World. Lembra aquela música, né? A Cidade da Luz. Bom, Boa Noite Pum Pum, como eu já citei. Dead Demons. Eu tenho aqui 5 volumes, mas a série ainda está em lançamento no Brasil, se eu não me engano. São mais de 10 volumes. O Solanin são 2 volumes. Não tenho certeza, mas eu acho que já saiu um volume que é os 2 em 1, um compilado. Steins Gate. Recomendo que quem não conhece assista o anime aí, é muito bom. Akira, bom, quem não conhece Akira, né? Akira é um clássico. Se não conhece, vá assistir o filme. Akira aqui tá completo. Tenho que ir tirando daqui e colocando onde eu acho lugar. Aqui são alguns quadrinhos nacionais. Tem aqui uma Turma da Mônica, lenda japonesa. Na verdade, isso aqui é mais um livro de contos japoneses com a Turma da Mônica. Eu tinha dado isso aqui pra minha irmã, mas ela não cuidou direito, então eu peguei e coloquei na minha estante. Tem outro aqui, Conclave, outro nacional. Como é o nome desse aqui? O Diabo e Eu. Eu e o Diabo. Quadrinho bem interessante também. Tenho certeza se é nacional. Alcimar Frazão. Talvez seja nacional, eu só não tô lembrado agora. Jeremias Pele, esse é nacional. Astronauta Singularidade. Piteco, Ingá. Esse aqui é um que eu tenho desde criança. Adamo e o Vagabundo. Tenho guardado desde criança. Um compilado da Disney. Aqui são aquelas revistas Neo Tóquio. Quem lembra aí? Quem lembra dessa época aí? Que são os compilados das revistas que falavam sobre animes, mangás. Boa época. Tenho 3 aqui que eu ainda comprei em banca. Quase no finalzinho da era das revistas. Aqui eu tenho uma coleção de High School of the Dead. Tá fechado, ainda nem abri. Colorido. Esse aqui é bem enchi, mas é só enchi. Esta caixinha aqui, ela veio dentro daquele box de Incal. E aqui dentro eu coloquei várias revistas. Deixa eu encostar aqui. Senhor Milagre. São algumas revistas que eu ganhei. A maioria. Nem lembro o que é isso aqui. Ah tá, Esquadrão Suicida. Tá ao contrário. É uma coleção de Esquadrão Suicida que eu tenho aqui dentro. E algumas coisas aleatórias aqui da Marvel. Marvel Vingadores vs X-Men. Enfim, aqui dentro é basicamente isso. Tenho aqui mais algumas coisas também. Punho de Ferro. Volume 1 e 2. Eu acho que tem um terceiro volume. A Wolverine, dos clássicos. Aqui algumas capas duras da Panini Marvel. Tem aqui o Visão. O volume 2 dessa série. Pantera Negra. É uma série também. São 3, isso mesmo. Aí aqui vem o Deadpool. Deixa eu ligar o flash. Deadpool. Também são alguns volumes de Deadpool. Aqui tem o Mundo de Vingadores. Aí eu vou ter alguns volumes. É uma série também, não está completa. Mas tem bastante coisa. Aqui vem o Justiceiro, eu só tenho o volume 1 dessa série. O Justiceiro Max, Mercenário. Aqui um dos meus quadrinhos favoritos da vida. Demolidor, O Homem Sem Medo. Isso aqui eu li na pré-adolescência, na biblioteca da escola. E depois acabei comprando um pra mim. Aqui um Homem-Aranha.
E aqui no final a série completa de Death Note, Black Edition da JBC, a completa, todos os volumes, mais esse extra que são algumas histórias curtas. E também o How to Read, que é outro extra. Agora eu vou limpar e a gente passa para debaixo mais uma vez. Passando aqui para a penúltima parte do vídeo, já vou começar falando dessa coleção de Meg, que não está completa infelizmente. Eu tenho do 1 até o 33, e se eu não me engano ela vai até o 35 ou 36, uma coisa assim, não tô lembrado. E aqui do lado sim, uma coleção completa de Bakuman, do 1 até o 20, com mais um volume japonês aqui, Bakuman volume 5. Eu sei ler em japonês? Não, mas eu tive aqui uma época que eu tentei aprender japonês, mas não desenvolvi muito, ainda tenho intenção de voltar, inclusive. Agora deixa eu tirar isso daqui, porque tem mais coisas atrás. Bom, aqui atrás tem só algumas coisas, tem alguns livros da época de escola, tenho aqui alguns quadrinhos de quando eu era da infância, os Trapalhões, esse aqui é bem antigo. Aqui um Homem-Aranha da Abril e um Hulk, coisas que eu ganhei quando eu era criança. Talvez foi isso que despertou o desejo em colecionar. Aqui algumas coisas irrelevantes. Aqui uma coleção de Turma da Mônica, também de quando eu ainda era criança. Sempre comprava alguns volumes alternados, por exemplo, Cebolinha, Cascão, Mônica, Chico Bento, Magali, Chico Bento e ia repetindo, Cebolinha. E assim ia, mas essas aqui são todas. Tem um aqui, uma edição do Kingdom Hearts, Suicide Club, esse volume tá até esquecido aqui. Aí tem alguns japoneses, não me perguntem o nome disso, Rurouni Kenshin e outro Bakuman, que só não tá na frente porque não cabe. Aqui a coleção de Ponto Hack completa. E o Kill la Kill, volume 1. Aqui eu tenho algumas revistas Level Up, algumas coisas da época. Tenho um álbum de figurinhas que foi lançado recentemente pela Panini, mas não está completo, as figurinhas são muito caras. E mais uma vez, vou dar uma arrumada aqui e a gente vai para a última parte. Na verdade, a gente vai direto para a última parte, porque não tem mais nada interessante aqui. Aqui embaixo tem apenas essa coleção da Salvat, que é melhor mostrar um a um. Tem aqui a Fênix Negra, Demolidor, A Queda de Murdoch, Marvels, Espetacular Homem-Aranha de Volta ao Lar, Os Supremos, esse aqui é muito bom, Supremos volume 2, Guerra Secreta, Vingadores A Queda, X-Men Perigoso, O Surpreendente X-Men Perigoso, Surpreendentes X-Men Superdotados, Dinastia M Herdeiro, Vingadores Motim, Zumbis Marvel, Eternos, Guerra Civil, O Cerco e Vingadores Secretos Missão Marte. Esses últimos eu não li. Aqui tem alguns volumes repetidos que eu acabei ganhando ou comprando errado. Enfim, em alguns livros da época de escola. E aqui na frente são só caixas vazias. Bom, agora eu vou encerrando o vídeo por aqui. E depois eu volto para a parte 2 para fazer a outra estante. Acho que o vídeo já ficou bem grande e a outra estante vai dar um outro vídeo. Então, aguardem aí que eu volto com a parte 2. Só mais um detalhe antes de encerrar, eu vou deixar na descrição um link para o Guia dos Quadrinhos, onde está tudo cadastrado, toda a minha coleção, e vocês vão poder ver tudo lá, para quem quiser. E é isso, agora sim vou encerrando, se inscreve no canal, deixa o like, deixa seus comentários, fiquem safe e nós nos vemos na próxima parte. Até mais!